Seja muito bem-vindo ao programa Fides Reformata, programa de entrevista do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, disponível nas plataformas tanto do Andrew Jumper quanto da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você vai encontrar o Fides Reformata, vários episódios do Fides Reformata, lá no IPB Multi e em diversas outras mídias. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Shum, que é professor do Andrew Jumper na área de missiologia, e o estamos recebendo para falar a respeito de um dos seus livros, o livro Missão Primordial, que saiu já há uns 2 anos, alguma coisa assim, e está disponível na editora Missiológica. Shum, fale um pouquinho para nós, Missão Primordial. O seu livro fala a respeito de quê? Eu trato a tese de que tudo que a gente precisa saber, tudo que a Bíblia fala sobre missão, já aparece nos 11 primeiros capítulos de Gênesis. E o título Missão Primordial é uma brincadeira onde o sentido é ambíguo e duplo para falar, sim, da missão que acontece nos primórdios em Gênesis, mas que ela é primordial, essencial, fundamental na sua importância. Não sabia, rapaz. Que legal. Ficou um trocadilho Uhum. muito legal. O que te motivou a escrever esse livro? A motivação veio dentro da sala de aula quando nós percebíamos que havia um hiato nas publicações, inclusive internacionais, onde os 11 primeiros capítulos da Bíblia, nesse tema de teologia bíblica de missões, que é a matéria e a área, ela era tratada de forma muito superficial. E até mesmo de forma não bíblica e errada num dos, nas principais obras que são usadas nas principais instituições de ensino no mundo todo. E então essa motivação fez com que nós pesquisássemos, trabalhássemos com o texto, que é sempre muito prazeroso, porque eu estudei Novo Testamento e lidar com o hebraico, voltar, né, nessas questões todas foi algo para rever, mas foi algo muito bom. Foi ainda no primeiro ano do Jumper, então eu tinha tempo para escrever, para pesquisar, então foi algo muito bom essa experiência de escrever esse livro. E tem sido aí, nesses anos todos de publicação, tem sido muito bem recebido, não só pelos pastores e pela liderança, mas pelos membros de igreja e também pelas pessoas que estão aí na linha de frente de missões. Não é um livro muito grande, mas você cita algumas coisas bastante avançadas, embora seja um livro escrito numa linguagem bastante acessível. Mas, por exemplo, você cita o épico de Gilgamesh, você cita os mitos de Enuma Elish e coisas desse tipo, não é? Relatos antigos da criação e do dilúvio. Por que você cita esse tipo de material no livro? Porque os mitos dos povos antigos tinham um propósito, e esse propósito era dar identidade nacional para aqueles povos. E essas cosmogonias, então, serviam como controle social, como aquela cola que une as pessoas numa única cultura, dando esse senso de propósito e direcionamento. Ah, Gênesis 1 tem a mesma função para o povo de Israel e para a humanidade, porque ele também é uma declaração de identidade, porque quando nós compartilhamos a história, esse compartilhar da história é um dos elementos onde nós podemos dizer que somos uma família, somos uma nação, né? Somos um corpo. E a história desses povos, basicamente, vai dizer que os deuses criaram as pessoas por um propósito, e o propósito é trabalhar, o propósito é fazer guerra. Enquanto que o livro de Gênesis traz o propósito da criação como glorificar a Deus. E eu vou chamar isso de missão doxológica. Quando a gente fala de missão em Gênesis 1, mas não tem pecado no mundo, não tem necessidade de redenção e salvação, como é que vai falar de missão em Gênesis 1 e 2? Mas a missão ali, porque a missão dada a Adão é dele, ao ser fecundo, multiplicar e encher a terra, multiplicar a adoração e os adoradores. Então, o foco é a glória de Deus,
E o foco da missão doxológica, hoje, mesmo com o pecado, continua sendo isso. Nós não vamos simplesmente para tirar as pessoas do inferno na missão, mas nós vamos lá para que novos adoradores surjam, para que novos adoradores possam fazer isso por toda a eternidade. Tem um momento no livro que você até fala a respeito do mandato cultural, não é? Fale um pouquinho a respeito disso. Bom, o mandato cultural, ele é uma das marcas da aliança, onde Deus coloca ali alguns deveres para Adão e Eva. E o mandato cultural seria desenvolver a criação, encher a terra. Então, normalmente é interpretado dessa maneira, mas eu chamo isso, na verdade, de mandato missionário, porque se nós simplesmente simplificarmos demais os mandatos da aliança, nós vamos transformar isso em algo muito menor do que o que ele realmente é. Então, por exemplo, quando você diz assim, o mandato social, então você casa, tem filhos, cria os filhos na igreja. O mandato cultural, você trabalha, dá o seu dízimo, né, e é um bom crente. De vez em quando leva alguém para a igreja, né, que não é crente. Então, e vive feliz para sempre, né, num lugar maravilhoso, desfrutando das bênçãos de Deus. Isso parece um sonho americano, né, um sonho de prosperidade. Mas quando nós olhamos para a aliança como algo que é e tem uma finalidade de se cumprir um chamado e um mandato, e é missionário nesse sentido. O casamento é para glorificar a Deus, então eu me uno a outra pessoa para que essa pessoa me ajude e eu ajude ela a nós nos tornarmos mais crentes e juntos possamos ter um projeto não de conquistas, de prazeres e etc., mas um projeto onde a família vai receber o chamado de Deus e servir naquele chamado que o Senhor dá, cumprindo a sua missão. Então, tanto o mandato social quanto o mandato cultural, eles têm um objetivo missiológico, Sim, que é doxológico. que em última instância é doxológico, é a glória de exatamente. Deus. Você trabalha com o dilúvio. Como é que você relaciona o dilúvio e missões? De novo, dentro do dilúvio, do juízo, né, que acaba com o mundo todo e com todas as pessoas, o mundo foi resumido naquela época a apenas uma família de adoradores. E se o propósito de Deus ter criado o mundo foi para sua adoração e para sua glória, e o que está ameaçado é justamente a adoração, Deus vai, com muito pesar, né, o que a Bíblia traz, julgar a terra, acabar com tudo, mas não para salvar aquela família, aquelas pessoas tão somente, mas para salvar o propósito para qual ele criou todas as coisas, que é a adoração. Então a tese que eu trago ali, e ela é um tanto nova, é que a arca não é apenas um barco, ele é o próprio templo. O que está sendo salvo é a adoração. E a adoração acontece aonde? No templo. A arca tem 3 divisões, assim como no templo. A arca tem uma porta lateral. A entrada do tabernáculo e do templo era sempre a leste. São separados 7 animais puros, pares de animais puros, e apenas um par de animal impuro. E essa linguagem, ela é cultica, ela é para a finalidade dos O próprio sacrifícios. nome, né? É. Arca. A arca também não é, né? Então, essa questão é intencional, né? Tem alguns artigos muito recentes que foram escritos, então eu me baseio nessas outras pesquisas para afirmar isso. Então, o dilúvio é, na verdade, a salvação não da humanidade propriamente dita, mas da continuidade da adoração. Então, nesse caso, o principal motivo da destruição de toda a humanidade, à exceção daquela família, é a ausência de adoração por parte do restante da humanidade. Então, quando eles se casam, eles vão perdendo a fé, né? Os que ainda eram crentes vão perdendo a fé, vão perdendo a fé, vão perdendo a fé, até restar apenas uma família. Você tem uma leitura um pouco diferente do episódio da Torre de Babel. Você poderia falar um pouquinho a respeito disso? A Torre de Babel não é um evento aleatório qualquer, localizado, né? Mas assim como o dilúvio, assim como a criação do mundo e a queda, a Torre de Babel tem o potencial para ser
algo que vai trazer implicações para o mundo todo, uma implicação para o mal. Por quê? Porque a tese é que a Torre de Babel é o início das primeiras formas de adoração a Baal, que é o culto à fertilidade. E se a gente pudesse contextualizar para os nossos dias, seria a teologia da prosperidade. E então essa nova maneira de adorar a Deus seria uma grande ameaça para a adoração, porque a tese afirmada pelos construtores seria: nós não precisamos de Deus, nós só queremos as coisas que Ele pode nos dar. E isso seria muito atraente para homens e mulheres violentos e maus que se reuniriam naquele lugar para construírem, então, um primeiro império dominador que iriam subjugar todas as outras nações e povos para que impedissem de continuar adorando a Deus. Naquela época haviam outros adoradores, como Jó, né, que não é um israelita, como o próprio Melquisedeque e tantos outros que a Bíblia, né, passa assim por cima e mostrando que haviam outros adoradores. Então isso estava ameaçado. Essa era a ameaça que representava. Mas normalmente, então, a intervenção divina é visto como punição e julgamento. A perspectiva que eu trago, e essa é uma perspectiva que o próprio Calvino observou no comentário dele, em Gênesis, é que se a criação, né, e a preservação dos povos e das culturas foi um ato de juízo divino, então isso é contraditório, essa teologia, né? Pelo contrário, Deus, na verdade, então, os abençoa ao os preservar, não os matando, não abrindo um buraco, uma cratera, um terremoto, né, e matando todo mundo, mas os espalhando. Porque Gênesis 11 é a transição para o chamado de Abraão, onde a promessa é que todas as famílias da terra que Deus acabou de espalhar no capítulo anterior seriam abençoadas por aquela família. Também tem algo a respeito das línguas que surgem ali, não é? O que você poderia comentar a respeito? Eu vou defender no livro uma posição um pouquinho controversa, né? Mas que não deveria desviar do foco principal, que é esse. O foco principal é, de fato, a bênção para as nações, a preservação das culturas, a preservação desses povos, para que então, posteriormente, a nação de Israel crescendo, eles pudessem então alcançá-los e abençoá-los. Esse é o ponto principal. Mas qual é a tese um pouco mais controversa, que vem também de pesquisas muito recentes, dos anos 2000 para cá, né, de alguns autores, é que Babel não seria a criação das línguas, como é comumente interpretada, mas que as línguas já existiam anteriormente no capítulo 10. No capítulo 10, você tem 70 nações, povos, cada um com o seu idioma. E a tradução lá no capítulo 10, para toda vez que acontece ali o uso, é o termo comum para idioma. Sendo que no capítulo 11, o termo idioma não é usado, mas é usado uma outra palavra que nas nossas Bíblias, na Revista Atualizada, é traduzida como linguagem, né? Então, para diferenciar também a palavra comum para idioma e outra que é linguagem, além do fato que, se Gênesis capítulo 11 seria o surgimento das nações e das culturas e das suas línguas, não está trocado os capítulos? O capítulo 10, onde tem 70 nações listadas, não deveria ser o próximo capítulo seguinte, o 12? Né? Mas essa inversão está lá e os comentaristas não explicam e não dão uma razão boa o suficiente, ao meu ver, para dizer por que está invertido. Então, a ideia, então, a tese é que, na verdade, as nações com as suas línguas, seus idiomas já existiam, e que, na verdade, Babel representava uma ameaça à própria diversidade das nações, porque eles iriam ser como esses impérios que vão dominar e acabar com a cultura e a identidade das pessoas, dizendo que só a cultura deles era válida, só a identidade deles, a língua deles era superior, e por isso eles iam impor para todos. Essa é a tese. Muito, muito interessante.
O seu livro um livro muito interessante, é uma teologia bíblica muito atual, com várias informações e várias referências atuais, e certamente quem tiver oportunidade de ler vai ser muito abençoado. Como você aplicaria, Shun, o conteúdo desse livro de maneira prática para o pessoal que está nos acompanhando aí? Como é que, fechando aí agora, como é que você aplicaria o conteúdo do seu livro? Bom, a missão doxológica é o ponto mais importante. Então, se a missão ela é doxológica, a missão soteriológica de salvação, ela acaba sendo secundária. Não que nós pudéssemos negociar a importância da pregação para a salvação, mas que esse não é o fim, porque senão o foco final acaba sendo o homem, a sua felicidade, a sua salvação. Mas a missão doxológica coloca a nossa perspectiva por uma perspectiva mais teocêntrica, onde por que nós fazemos missões é para glorificar, agradar e louvar a Deus. E o resultado é que esse vai ser o resultado. Também outra questão muito importante que nós vemos logo nos primeiros capítulos de Gênesis é a importância do id. Então, de encher a terra, de Abraão saindo, das nações sendo dispersas, esse id, ele é fundamental, né? Então, não adianta ficar só dentro das quatro paredes, a igreja precisa sair, seja para o outro lado da rua, seja cruzando oceanos. Então, a importância do id já aparece nos 11 primeiros capítulos, isso também vai trazer uma implicação muito prática para a igreja. Muito bom. Dr. Shun, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Este foi o Fides Reformata. Se você quiser ler o livro do Dr. Shun, ele está disponível para ser adquirido tanto no site da editora Missiológica quanto em alguns outros lugares na internet onde você pode comprá-lo. Certamente você será grandemente beneficiado pela leitura do livro. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.